Boa tarde, caros telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos no mais um programa Dinâmico Direito e hoje iremos trazer aqui o Dr. Arnon Dutra, conselheiro tutelar, e iremos tratar da temática pertinente à área de atuação dos conselheiros, bem como o Estatuto da Criança e Adolescente e como a Grande Mossoró está sendo alcançada pelo trabalho, o nobre trabalho deles. Voltamos já, não saia daí. Conheça o site da nossa emissora www.radiolibertadora.com.br. Estamos de volta no programa Dinâmico Direito. Meu nome é Nazel Campelo, estamos aqui com Arnon Dutra, conselheiro tutelar. Iremos falar aqui nesse primeiro bloco sobre temáticas pertinentes às suas atribuições, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, temáticas pertinentes. Muitas vezes, doutor Arnon, podemos assim dizer que ele também é advogado, colega, e para também desmistificar muita coisa, muitas opiniões erradas sobre atribuições da sua área. Nós sabemos que foi uma lei de 1990, a 8069, que instituiu os conselhos tutelares a nível municipal, os conselhos de direito a nível estaduais. Foi grandes conquistas, porque o Brasil ainda vinha um sistema muito arcaico, quase medieval, onde os pais de família tinham todos os direitos sobre as crianças, mas agora, Arnon Dutra, a situação melhorou bastante, temos todos os municípios do nosso Brasil, é obrigatório ter os conselhos tutelares, e eu quero abrir aqui com você, o senhor comente aqui sobre, no caso, o Estatuto da Criança, como se deu, até chegar lá, o que era antes. Ok. Boa tarde a todos os telespectadores da TV AD Mossoró, né, canal 38. É um prazer, né, estar aqui neste programa, né, que tem bastante audiência, e eu já vi diversos, né, programas, entrevistas, e também é um prazer, né, novamente, né, estar com vocês. E o Estatuto da Criança e Adolescente, né, como já dito por Dr. Nazel, ele é uma lei que veio trazer mudanças profundas na área da infância e da juventude, né? Antes de o Estatuto ser, né, promulgado, que foi no ano de 1990, né, haviam códigos de menores, né? Códigos que era conhecido como Código de Melo Matos, e em 79 uma reformulação que foi o Código de Menores. Então, que via como foi essas mudanças, né? Antes a criança, ela por si só, ela era estigmatizada, ou seja, né, a sua condição, né, social, de vulnerabilidade financeira, fazia com que ela já fosse deixada à margem da própria sociedade. É tanto que, por si só, as crianças, principalmente também deve enfatizar, havia também a questão da cor. Por incrível que pareça, também havia uma discriminação pela cor daquela criança. Então, se fosse uma criança, geralmente, né, da cor, né, negra, havia também, aos olhos da sociedade à época, havia também essa discriminação. E aí, a criança era vista justamente como um objeto. E com o Estatuto da Criança e Adolescente, que já está em vigor há 25 anos, né, em 1990 foi justamente o artigo 227 da Constituição Federal, que fala que a gente deu origem, né, à criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança passou a ser sujeitos de direitos, né? O que é isso? Mudou aquela condição de vulnerável, e sim, todos são iguais perante a lei, como diz a nossa própria Constituição Federal. E a criança, então, ela foi vista como sujeito de direitos, na qual
passou então a ter a garantia, né, perante o Estatuto da Criança e Adolescente e todos os serviços da sociedade. E aí quebrou-se muitos paradigmas, né, que havia na época, né, questão dos termos também, as nomenclaturas é importante, né. Ainda hoje nós enxergamos, né, na própria mídia principalmente, a questão dos termos menores, porque eram termos que estigmatizados, que por si só a condição daquela criança. Então hoje é que criança e adolescente, né, sujeitos de direitos e também de obrigações e deveres, né. A criança e o Estatuto ele traz para a criança e para o adolescente não somente direitos, mas também tem deveres, que ao longo nós estaremos abordando ao longo dessa nossa entrevista, do nosso programa. Muito bem, Arnon Dutra. Especificamente sobre os conselhos tutelares, foi dito aqui que todo município tem que ter os conselheiros tutelares, mas como é, Arnon Dutra, como se dá o processo de escolha, de posse desses conselheiros? Isso, o Conselho Tutelar, ele obrigatoriamente, né, o Estatuto diz que cada município deve ter pelo menos um Conselho Tutelar. E hoje todos os municípios do país, né, existem conselhos tutelares, pois até a década de 90 havia municípios ainda que não tinha a presença de conselhos tutelares, né? E aí então, com a criação do Estatuto, aí cada município teve que criar, né, o Conselho Tutelar. É um órgão colegiado, né, formado por cinco membros. E como se dá essa escolha desses membros, né? O Conselho Tutelar é eleito pela sociedade civil. Cada eleitor do município, ele escolhe os representantes dos conselhos tutelares. Assim como ele sai para votar, para escolher os representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ele também sai para escolher o conselheiro tutelar. A única distinção é porque o voto ainda é facultativo, né? O voto é facultativo. Aqui em Mossoró, nós temos a presença de 2 conselhos tutelares na cidade, que nós somos divididos pelas zonas eleitorais. Conselho Tutelar da 33ª Zona e Conselho Tutelar da 34ª Zona. E a nossa linha de atuação ela é dividida pela Avenida Rio Branco, ali a antiga estação ferroviária, né? Para o lado dos abolições é o Conselho Tutelar da 33ª Zona. E do centro e Grande Alto São Manuel é a 34ª Zona, incluindo toda a zona rural, né, do município de Mossoró. E nós passamos por um processo recente, né, de escolha. A eleição aconteceu no último dia 4 de outubro de 2015, onde a sociedade moçoroense saiu de suas casas para escolher os representantes. Por que essa escolha é por meio do eleitor, do voto? Justamente porque são pessoas, os conselheiros são pessoas representantes daquela localidade, do bairro, para estar mais próximo do eleitor, né? Estar mais próximo também dos problemas daquela localidade, daquele bairro. Então é por isso que ainda a escolha se dá por meio do processo de eleição, né? É o voto, né, secreto e facultativo. Nós, em 4 de outubro, foram eleitos 5 titulares por zona e 5 suplentes, e ao qual nós tomamos posse no último, agora, dia 10 de janeiro. Arnon, no caso, é um cargo importantíssimo. A lei deu garantias sobre essa atuação, mas, no caso, o conselheiro tutelar, para assumir ou mesmo se candidatar, ele tem alguns requisitos para isso. O senhor pode explicar para os telespectadores quais são esses requisitos para que ele possa se eleger? É muito importante mesmo que o eleitor tenha conhecimento, né? O telespectador saiba, até porque se ele realmente tiver interesse em ser um futuro conselheiro tutelar, quais são esses requisitos, né? Realmente tem todo um processo de habilitação, primeiramente. Primeiramente, a lei fala nos requisitos legais, questão ser maior de 21 anos, ser eleitor do município ao qual você está concorrendo, ter idoneidade moral para exercer a função, e temos ainda um processo seletivo, ao qual nós passamos inicialmente por uma prova, que versava sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, na última prova foram 20 questões que tratam sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quem atingisse a média
a média 7 estaria habilitado, que aí o processo habilitado a ir para o pleito, né, a se candidatar. E depois de habilitados, como se dá? Como qualquer outra eleição, vai à rua e vai pedir o voto ao eleitor, né? Então, é essa forma que se dá pelo processo de escolha, né? Eu gosto muito também de enfatizar a questão do perfil. O perfil, porque realmente você tem que ter amor, né, à causa criança e adolescente, né? Muitas vezes, né, não é qualquer assim, pessoa no sentido que se realmente não tiver um trabalho já nessa área, talvez tenha dificuldade até mesmo em desempenhar o seu papel, a sua função enquanto conselheiro tutelar. Então, há também um dos requisitos que trata isso em lei municipal, trata sobre a experiência na área da criança e adolescente de 2 anos. Então, o conselheiro também, o possível conselheiro, ele tem que ter já uma atuação nessa área da criança e do adolescente. Muito bem, doutor. Acredito que uma palavra-chave seria a sensibilidade, porque você vai trabalhar com pessoas das mais diversas condições sociais, das mais diversas áreas da sociedade moçoroense, no caso. Então, não é qualquer pessoa. O senhor disse que teve um processo de seleção. O senhor pode informar de início quantas foram a se candidatar, no início do processo, quantas? A filtragem, quantos se candidataram ou se chegaram a fazer de início o processo seletivo? Sim, nós temos nas 2 zonas eleitorais, né, ao total, inicialmente, tivemos 37 candidatos, né, 37 candidatos, salvo engano, mas aí teve a prova e alguns ainda não preencheram o requisito de documentação, né, de atuação, e após a seleção das provas, cada zona ficou com 21, a minha zona, a terceira, com 21 candidatos. Nós sabemos que o senhor já é reconduzido, foi reconduzido, já é o seu 2º mandato à frente dessa atribuição de Conselho Tutelar. Quero dar também os parabéns ao senhor e dizer que o telespectador não saia daí. Iremos agora falar no próximo bloco sobre as atribuições dos conselhos tutelares na cidade da Grande Mossoró e situações, ele vai falar aqui, doutor Arnon, vai falar sobre situações que aconteceram, no caso, conquistas, avanços e também perspectivas e projetos para esse novo mandato que eles estão à frente do Conselho Tutelar. Não saia daí, voltamos já. Acesse www.admossoró.com.br e fique por dentro dos acontecimentos da Assembleia de Deus em Mossoró. Artigos, programações, calendários de eventos, endereços das congregações, link para rádio e TV e muito mais. Visite nossa página oficial. Estamos de volta, um programa Dinâmico Direito. Dessa feita estamos continuando aqui com Arnon Dutra, conselheiro tutelar, recentemente tomado posse, e iremos perguntar aqui, de início, as atribuições. Muitas vezes, Arnon, para que nós possamos desmistificar muita coisa, a sociedade confunde as figuras do conselheiro tutelar, às vezes releva ele
situações que não são da sua competência, sua área de competência. Então, o senhor está aqui representando esse órgão tão importante na nossa sociedade, vai poder nos dizer aqui, Arnon, quais as atribuições específicas dos conselhos tutelares. É verdade, né? Nós temos inúmeras atribuições, né? O Conselho Tutelar, ele, a princípio, né, nós temos o artigo 101 e o artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que trata das nossas justamente atribuições e quais são as medidas que nós podemos aplicar. Até porque nós temos que ir até justamente aonde a lei nos permite ir, né? Muitas das vezes chega a determinadas situações ao Conselho Tutelar que aquele cidadão que nos procura quer dizer o que é que o Conselho tem que fazer, tem que aplicar. E aí a gente vai para a lei, até porque a gente pode responder se a gente também se sobrepor o que a lei diz, né? Então, dentre as nossas atribuições, inicialmente, o Conselho Tutelar ele vai analisar quando ele recebe uma denúncia e, inicialmente, como se dá esse processo. Nós recebemos denúncias e ali vamos fazer essa fiscalização. E dentre as atribuições, justamente, aplicar medidas, se for o caso. Se houver já uma violação de direitos, ou seja, se aquele caso, aquela criança ou adolescente tiver com o direito já violado, seja esse direito violado pela família, seja esse direito violado pelo próprio Estado, seja esse direito violado pela sociedade. E aí, havendo esta certificação, essa constatação que houve essa violação, aí o Conselho Tutelar irá aplicar as medidas de proteção que estão elencadas no artigo 101, que quais sejam, né, de orientação inicialmente, orientação, apoio temporário. O que é isso? O Conselho vai abrir um registro no órgão, onde esse registro vai ficar lá todos os dados, né, daquela criança, daquela família. Posteriormente, aquela família irá assinar essas medidas, que aí a gente pode direcionar, se for na área de saúde, né, para atendimentos na área de saúde, por exemplo, encaminhamentos para tratamento especializado, por exemplo, um adolescente que está com problemas de drogadição, né, aí o Conselho Tutelar aplica essa medida direcionada à saúde, para que ele tenha um atendimento, né, com os especialistas, né, para que façam um tratamento. E aí nós direcionamos para os órgãos competentes. Por exemplo, nós temos aqui na cidade de Mossoró o CAPS Álcool e Drogas, que é hoje um atendimento de 24 horas. E aí a gente direciona conforme a medida aplicada. Se for na área da educação, nós aplicamos a medida de matrícula e frequência obrigatória, por exemplo, para aquela criança ou aquele adolescente que está fora da escola, ou que se evadiu, ou que não está frequentando regularmente as aulas. Será aplicada aos pais, né, essa medida de matricular e a frequência obrigatória, ou seja, e o Conselho Tutelar vai ficar, naquele momento, temporariamente, certificando se aquela família está cumprindo essa medida. Como a gente faz isso? Como é que a gente averigua se essa medida foi efetivamente está sendo cumprida pelaquela família? Nós entramos em contato, por exemplo, com a escola para saber se o aluno está frequentando a sala de aula. Nós também aplicamos medidas no intuito, por exemplo, quando recebemos a questão de um adolescente que sofreu um abuso sexual, aí nós temos que encaminhar já para a delegacia, né, porque aí já vai entrar, se for menor de 14 anos de idade, a letrada do crime de estupro de vulnerável, e temos que fazer o procedimento, já encaminhamos para a delegacia para que seja instaurado um inquérito, né, para que aquele cidadão ele possa ser responsabilizado, né, ao final de todo um processo, se ele vai ser responsabilizado ou não pelo aquele crime. Aí nós encaminhamos também a notícia de fato. Uma das nossas atribuições é o que? Noticiar o fato ao Ministério Público, para que o promotor de justiça ele também venha a atuar aplicando as sanções legais, né? Comunicamos também, representamos a vara da infância e da juventude, para que também aquela família, depois de todo um devido processo legal, né, ao qual ela vai ter um direito à ampla defesa e contraditória, ela possa, né, ser responsabilizada. Também temos a nossa atuação muito também na área, também na questão de, por exemplo, de previdência social. O Conselho Tutelar encaminha situações de crianças que necessitam, por exemplo, de algum benefício social, um auxílio, e aí auxiliamos essa família para o órgão da Previdência. Temos também a questão do trabalho infantil, né? Trabalho infantil que hoje está sempre em evidência e os números têm crescido no nosso município relacionado ao trabalho infantil, que aí nós vamos encaminhar para o Ministério Público do Trabalho. Então são diversos órgãos, né, diversas atribuições que o Conselheiro Tutelar
há, né, o seu dever de encaminhar, e isso aplicando medidas às famílias para que essas atribuições, essas medidas possam ser efetivamente colocadas em prática. Ótimos esclarecimentos de Arnon Dutra, conselheiro tutelar, mas também é interessante a gente afirmarmos aqui, o senhor falou de vários órgãos que vocês atuam junto, auxiliando e chegando aí sempre ao interesse melhor do menores, no caso das crianças e adolescentes que esteve em situação de risco. Mas cabe também aqui esclarecer que é um órgão a nível municipal. Vocês são remunerados pelo município de Mossoró, mas como teve a questão democrática, vocês não são subordinados, na verdade. Vocês não devem, no caso, suas sanções, suas medidas, na verdade, protetivas, podemos assim dizer, isso. Vocês não têm que prestar contas a nenhuma autoridade aqui no sentido do mérito da causa. Podemos aferir, no caso, a legalidade, mas o mérito, vocês têm, inclusive, tem toda uma equipe, né? Vocês têm assistentes sociais, toda uma equipe para dar esse suporte e é um trabalho excelente, tem feito um trabalho maravilhoso, mas, Arnon, no tocante preventivamente, quais são suas medidas que vocês têm tomado para evitar essas situações de risco? Muito bem, doutor Naseu. O Conselho Tutelar, né, nós, como medidas, né, de prevenção, nós sempre estamos nas escolas, né, divulgando, falando do Estatuto da Criança e Adolescente, conscientizando dos direitos e também dos deveres, que assim muito bem frisar, né, temos muitos deveres também, e estamos fazendo esse trabalho junto aos órgãos de visitação, para que eles tenham, primeiramente, esclarecimento do que é o nosso papel, né? O que aí é justamente a importância de falar qual é o papel do Conselho Tutelar, qual é a função do Conselheiro Tutelar. E aí nós temos feito ao longo de todos esses anos esse trabalho diretamente nas escolas, com palestras, vamos também às universidades, né? Os cursos, principalmente de serviço social, de direito, sempre convidam, né, o conselheiro tutelar para ir lá falar sobre o estatuto. Então, um trabalho também, né, de difusão, né, do nosso papel enquanto conselheiros tutelares. No caso, doutor Arnon, vocês têm atuado, ido, né, à frente, não tem ficado em quatro paredes. Se esperar, doutor Arnon, apenas as ocorrências vão se avolumar. Mas eu acredito que esse trabalho educativo, esse trabalho de orientação vai ajudar antes que aconteça, porque nós sabemos que os traumas, né, uma situação de risco gera um trauma, que lá na frente a própria sociedade vai ter que suportar nessa criança, nesse adolescente, e esse ponto aí é muito importante. O senhor pode dizer, no mandato anterior, algum caso específico, essa questão preventiva, um projeto vocês implementaram que deu certo? Temos sim, nós implementamos, né, na gestão passada, um projeto que é CT nas escolas, né, que aí nós constantemente, né, estávamos nas escolas, né, proferindo palestras, em reunião com os pais também, né, conscientizando do papel do pai perante a escola, porque isso nós sempre escutávamos da direção, dos diretores das escolas, que havia um distanciamento entre a família com a escola. E também havia um pouco com o Conselho Tutelar. E aí nós implantamos esse projeto, CT nas escolas, e aí foi um projeto muito bom, onde nós nos aproximamos dos gestores escolares, né? Chegamos nas escolas, participamos de reuniões de pais, não somente no momento que acontece algum problema, mas sim também justamente na prevenção. E aí tivemos resultados muito importantes, né? Tivemos escolas que nos parabenizaram por essa atitude, por essa presença, situações que antes aconteciam, por exemplo, a questão até mesmo da violência por parte de alguns alunos dentro da escola, depois que o Conselho Tutelar esteve lá mais presente, essas situações não aconteceram mais. Enfim, então a presença do Conselho Tutelar, ela também traz esse lado, né, um resultado, né, muito prático. É por isso mesmo, como o senhor falou, nós não somos... ser conselheiro não está dentro de uma sala trancada, está na rua. É tanto que nós conhecemos, nós rodamos todos os bairros, independentemente de condição social, se é uma favela ou se não é, enfim. Nós temos que ir onde está necessitando da nossa presença. Doutor Arnon, excelentes esclarecimentos.
a entrevista maravilhosa, mas no próximo bloco, fica aí, vamos assistindo, porque no próximo bloco iremos tratar sobre os projetos. Vocês têm aí um novo mandato, projetos e metas para esse novo mandato. Não saia daí, a entrevista maravilhosa, Arnon Dutra, conselheiro tutelar. Voltamos já. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação. Estamos de volta com um programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando com o conselheiro tutelar, Arnon Dutra, que inclusive foi eleito entre seus pares como presidente do Conselho da 33ª Zona. Bem rapidinho aqui, doutor Arnon, não ficou bem claro, são 2 conselhos aqui em Mossoró, cada um com uma zona, a 33ª Zona e a 34ª. E eu quero que o senhor explique essa questão orgânica, como funciona essa questão de zonas aqui em Mossoró. É isso mesmo, doutor Nazeu. Nós temos 2 conselhos, né, na cidade de Mossoró. Nós fomos divididos pelas zonas eleitorais, né? O Conselho Tutelar da 33ª Zona, ao qual eu faço parte, nossa área geográfica, ela é da Avenida Rio Branco, ali o Teatro Municipal de Juiz Rosado, para ficar mais claro para o telespectador, e você imaginando todo o lado dos abolições, né, sentido abolições. Aí engloba vários bairros da cidade, né, desde do Belo Horizonte, Aeroporto, Santo Antônio, incluindo a zona rural, Maísa, Jucuri, Barrinha, toda essa área geográfica, ela pertence ao Conselho Tutelar, né, da 33ª Zona. Já a 34ª Zona, ela começa ali na Avenida Rio Branco, sentido Grande e Alto São Manuel. Então todos esses bairros relacionados ao centro, Barrocas, Paredões, Alto São Manuel, Costa e Silva, Van Rosado, tudo isso pertence, né, Passagem de Pedra já na zona rural, tudo isso pertence à área geográfica da 34ª Zona. Então somos esses 2 conselhos, né? Nós estamos também na busca pela implantação de um 3º conselho aqui na cidade de Mossoró,
que que há uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que a cada 100 mil habitantes há a necessidade de mais um conselho tutelar. Como Mossoró tem um fluxo de aproximadamente 300 mil habitantes, nós estamos tentando aí, né, um dos metas é a implantação também de um terceiro conselho. De acordo com essa informação da divisão por zonas, o senhor que já vem de outro mandato, o senhor pode nos informar, é claro, lógico, sem citar um caso concreto, sem citar nomes, mas o senhor pode citar aqui casos ou situações de exploração, seja sexual, seja trabalho infantil aqui em Mossoró? O senhor pode citar alguma situação que ocorreu, em qual zona? Temos sim, nós na própria 33ª zona, né, na realidade nas duas zonas temos situações nesse sentido. Ainda hoje acontece muito aqui na cidade a questão do trabalho infantil, né? Por incrível que pareça, nós temos ainda, principalmente quando tem os grandes eventos, como por exemplo o Mossoró Cidade Junina. Nós trabalhamos nesses eventos de plantão e aí nós sempre abordamos crianças trabalhando ali com seus pais, seus familiares, né, catando latinhas, ficam altas horas da madrugada ali naquela região ali da Estação das Artes, trabalhando com seus pais. E aí há um risco muito grande para essa criança, né? Pois está ali sujeito, né? Sabe que são eventos de grande contingente populacional e pessoas que também estão consumindo muitas vezes, né, bebidas alcoólicas, e aí aquela criança está vulnerável, né? Pois está ali naquela situação. Nós temos também, e aí nos semáforos hoje em Mossoró, nós já recebemos, doutor Nazeu, diversas denúncias de crianças, né? Vocês podem, talvez alguém que está aí assistindo ao programa tenha visto também ali no semáforo próximo ao Pocino Shopping, entendeu? Pessoas ali, crianças vendendo algum tipo de água mineral, trufas, enfim, já chegou essas denúncias ao Conselho Tutelar e aí nós fazemos todo um trabalho, né, de chegar a essa família e aí posteriormente ser encaminhado ao procurador do trabalho aqui no município de Mossoró. E também relacionado nós temos denúncias também de abuso sexual, né? Nós tivemos relacionado ao bairro Santo Antônio, né, à Abolição 5, né, o conjunto Monsenhor Amédio Simonec, né, conhecido por Abolição 5, também tivemos denúncias relacionadas a abuso sexual e também temos também, por incrível que pareça, muitas denúncias relacionadas a abuso sexual em algumas localidades da zona rural, né? Por exemplo, a Maísa, né? Nós tivemos já denúncias relacionadas a abuso sexual de crianças em algumas localidades da zona rural, como por exemplo a Maísa, a comunidade de Jucuri, dentre outras que nós recebemos denúncias. Nessa linha de pensamento aí, sempre é bom reforçar que criança é para estudar e brincar. Arnon, a criança em meio de trabalho, como força de trabalho, é algo indigno, é algo que desprivilegia aquele menor, aquela criança que está em formação e não entende. E como o senhor bem falou, é um risco que aquela criança, aquele adolescente está passando. As festas, como todos sabem, vai todo tipo de gente, muitas vezes até pessoas infratoras mesmo, reincidentes. E é uma situação de risco que não queira que seu filho, você telespectador que esteja ouvindo, que não passe por isso. Eu sei que a situação econômica não é das mais felizes para o nosso Brasil, mas o seu filho deve ser valorizado. O melhor para ele é ele dormir no horário certo, estar em sua casa, sua caminha, se preparando para estudar, se preparando para ter uma formação bem melhor. E eu sei que o futuro dela vai ser excelente. Ainda nesse bloco, eu quero que o senhor me fale aqui sobre os projetos, se o senhor ainda tem projetos, vocês já sentaram, eu sei que é pouco tempo, dia 10 de janeiro eles tomaram posse, pouco tempo ainda, mas vocês já sentaram, já tem alguns projetos para esse novo mandato? Nós temos sim, já conversamos, né, com os nossos colegas, né, conselheiros tutelares, e vamos dar continuidade, né, um projeto que foi implantado, que é o projeto justamente pedagógico, né, o CT nas escolas, que foi um projeto muito bom e vamos dar continuidade e tentarmos atingir outras escolas, né, que ainda não chegamos com esse projeto, né. Nós temos também muitas escolas aqui na cidade de Mossoró, na nossa área,
da 33ª Zona. Então, vamos tentar também chegar a essas escolas que ainda não atingimos, né? Vamos dar continuidade também aos projetos que nós fazemos nas campanhas, né? As campanhas educativas. Por exemplo, agora em maio, nós temos a campanha de combate ao abuso e à exploração sexual. E aí não é somente o Conselho Tutelar, são diversos órgãos que estão em parcerias, né, nessa campanha, como o Conselho Tutelar, nós temos o pessoal do CREAS, temos a Polícia Militar, nos dá suporte, Polícia Rodoviária Federal também, né, já tem uma atuação nessa área de combate à exploração sexual nas rodovias federais, e aí nós fazemos visitas em diversos estabelecimentos, né, durante essa campanha de combate ao abuso e à exploração sexual. Aí visitamos os motéis, né, casas de drinks, para averiguar se há crianças ou adolescentes sendo exploradas sexualmente. Então é um trabalho também que vamos dar continuidade, né, combate a essa campanha. Também temos a campanha de combate ao trabalho infantil, que é na cidade de Mossoró, que é no meio do ano. Então são campanhas que sempre o Conselho Tutelar está participando no intuito de fomentar, de divulgar cada vez mais, né, a atuação do órgão e também a prevenção. Campanhas importantíssimas, campanhas que têm um efeito muito forte e acredito que tem um reflexo positivo sempre. Investir na criança, investir no menor é o futuro da nossa sociedade. É muito importante sempre valorizar nossas crianças, que são, sem dúvida, o nosso futuro. Eu já precisei, inclusive como advogado, precisei dos serviços do Conselho Tutelar, fui muito bem atendido, minha cliente saiu muito satisfeita, mas acredito, Arnon, que pode melhorar ainda, né, a questão estrutural. O que vocês podem afirmar sobre a questão de estrutura? Tem alguma reivindicação perante as autoridades de melhoria no serviço? Temos sim, né, o Conselho Tutelar, como eu tomei posse em 2011, nós atuávamos, doutor Nazeu e ao telespectador, funcionavam os dois conselhos numa única sede, ali na Avenida Rio Branco, ao lado do Teatro Municipal. Então era um prédio, uma casa, na realidade, muito pequena, e aí nós lutávamos pelo desmembramento, ou seja, a separação dos conselhos tutelares, porque aí iria proporcionar ao nosso usuário, ao cidadão, à sociedade que necessita do nosso serviço, um melhor atendimento. E aí então, um dos nossos avanços foi justamente essa separação, né? O Conselho Tutelar hoje da 33ª Zona, ele está localizado em sua sede, ainda é alugada, mas já é uma casa com um pouco melhor estruturada no bairro da Boa Vista. E vamos dar continuidade, né? Nós precisamos ter outros avanços, como por exemplo, nós necessitamos de um profissional, né, que nós estamos há um ano sem um notificador. É um profissional que faz as entregas das nossas correspondências e notificações. E aí, termina que hoje nós estamos, os conselheiros, quem está fazendo esse papel, e termina sobrecarregando o nosso trabalho, e também nós estamos dando conta do serviço, porque são muitas denúncias. E aí termina que, sem esse profissional, então, nós estamos com essa dificuldade. Então, uma das nossas reivindicações perante o município é que tenha esse profissional, né, à nossa disposição para podermos dar continuidade, ser mais eficazes no nosso trabalho. Muito bem, doutor Arnon Dutra está conosco, entrevista maravilhosa, com ótimas informações, esclarecimentos. E no próximo bloco, além das considerações finais do nobre presidente do Conselho Tutelar em Mossoró, iremos discorrer também como você pode fazer sua denúncia. Vamos deixar bem claro aos meios, vai ser excelente. Não perca, não saia daí. O último bloco, iremos aqui terminar a nossa entrevista com o doutor Arnon Dutra. Conheça o site da nossa emissora www.radiolibertadora.com.br.
Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, nosso quarto e último bloco, com o doutor Arnon Dutra. Eu chamo doutor só esclarecendo que, além de conselheiro, também é nosso colega. E o costume, Arnon, de se encontrá-lo nos fóruns gera esse respeito e essa consideração por sua pessoa, um homem brilhante, que está nessa posição, não é apenas por sorte, não existe sorte nesse caso. O seu caso foi mérito e a sua vocação, na sua chamada, a sua preparação é excelente. Mas, feitas essas considerações, surge ainda a questão das denúncias. O último bloco, a gente vai prestar um serviço à sociedade aqui, muito forte. De que maneira, Arnon, é feito essas denúncias? Quais são os canais? Especificar aqui, você pode citar os telefones, todos os canais para que o cidadão exerça o direito de denunciar uma situação de exploração de uma criança, seja sexualmente, seja através do trabalho infantil. Muito bem, é importante que é um trabalho que nós, os conselheiros, sempre estamos divulgando, doutor Nazeu, referente aos meios de comunicação, como denunciar, como chegar essa denúncia ao Conselho Tutelar. Quais são as denúncias, né, que é da atribuição, né, da competência, né? O que for relacionado à criança e adolescente, qualquer violação que o cidadão tenha conhecimento, ele denuncie. E quais são os canais de divulgação? Nós temos hoje o Disque 100, que hoje é nacionalmente, né, divulgado, inclusive nas mídias, né? O governo federal tem divulgado muitos telefones, 100, e aí de qualquer aparelho você pode ligar 100 e essa denúncia ela vai ser remetida a uma central em Brasília e posteriormente será direcionada ao município. Caso for em Mossoró, ela vai ser direcionada ao Conselho Tutelar daqui de Mossoró. Nós recebemos a denúncia e aí vamos dar os encaminhamentos necessários. Temos também o nosso telefone fixo, da 33ª Zona, por exemplo, é o 3315-4809. 3315-4809. E o da 34ª Zona, também para divulgar ao telespectador, é o 3315-4808. Temos e-mails, né, que também é outro canal de denúncias. E, enfim, e quem também desejar pode procurar a própria sede do órgão, né? Ou a própria sede, por exemplo, a 33ª Zona está ali na rua Antônio Costa Filho, próximo ao antigo QRV Clube, que o pessoal conhece, muita gente conhece aqui na cidade. Nós estamos ali no bairro da Boa Vista, né? E a 34ª Zona, ela está localizada na Avenida Rio Branco, ali ao lado do Teatro Municipal de Juiz de Rosário. Então, também você pode comparecer. E vou frisar a questão do anonimato, né? Que isso é importante, que as pessoas
Inclusive, quando ligam, né, para denunciar, perguntam logo se é preciso dizer o nome, se é preciso se identificar. E não é necessário a identificação, inclusive nós que recebemos a denúncia, sequer perguntamos qual o nome daquela pessoa. O que nós queremos saber é o endereço, o local daquela ocorrência, né? Qual é o endereço, o nome da rua, o número da residência, ou o número de um estabelecimento, se for o caso de trabalho infantil, ou se for questão de exploração sexual, qual é o local, enfim. O que nós queremos saber é o local, o endereço, e se possível, se souber informar o nome da criança, né, ou daquela pessoa, do adolescente que está sofrendo aquela violência, para nos facilitar o nosso serviço. Então, podem denunciar utilizando todos esses canais que eu falei agora há pouco. Muito bem, anotou? Caro telespectador, muitos canais, muitos meios, como ele bem frisou, é anônimo. Se você conhece alguma criança que está em uma situação de risco, seja sexual, seja trabalho, exploração, não fique calado. Use esses canais que Arnon Dutra falou, e não é porque você pode estar aí sendo usado, sendo instrumentalizado para evitar um desastre ainda maior, uma providência aí que aconteça na vida dessa criança e ela possa ter um futuro digno e feliz. É um prazer, Arnon Dutra, tê-lo, você aqui, as informações fortes, enfáticas, na busca do melhor para crianças, adolescentes da nossa grande Mossoró. Muito sucesso, muita paz nessa sua trajetória. E fica aqui as considerações. Acredito que o senhor puder usar esse espaço para falar ao telespectador sobre quem pretende reforçar, quem pretende ser um conselho tutelar, quais essas dinâmicas que é necessário, a formação, a sensibilidade. Fique à vontade e faça suas considerações finais, seus agradecimentos. Muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui, né, nesse programa, falando sobre o Conselho Tutelar, ainda um pouco até desconhecido, né, pela uma boa parte, né, da sociedade em si. Então é importante nós falarmos sempre do que é nosso papel. Agradeço o espaço, né, colocamos à disposição para sempre que assim desejar falarmos sobre outros pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também dizer a quem assim desejar ser um conselheiro tutelar que no próximo, agora daqui a 4 anos, né, tivemos recentemente uma eleição e terá outra daqui a 4 anos, né, o mandato do conselheiro são de 4 anos. Já pode ir se preparando, atuando na área, né? Ter uma experiência com criança e adolescente que é necessária, é um requisito para você se habilitar. Você tem que ter uma atuação nessa área da criança e adolescente. E aí você muitas vezes que faz um trabalho mesmo até na sua própria igreja, entendeu? Você faz um trabalho com crianças na sua própria igreja, e nós temos diversos conselheiros que são, né, ligados a movimentos, né, de igrejas, que hoje são conselheiros tutelares. Né? Então, já é um trabalho que você pode também se candidatar, ser eleitor do município, como dito, né? Ser maior de 21 anos e não responder, não ter nenhum processo contra si. Então, que é a questão da idoneidade moral. E aí você vai estudar o Estatuto e aí vai se candidatar. E depois, doutor Nazeu, ir para a rua, se apresentar, né? Colocar o seu nome como candidato. Então, são esses, né, os candidatos, né? Vocês que também que atendam, né? Atendam esse perfil, que gostem realmente, né, da atuação na área em favor da defesa da criança e do adolescente. Então, nosso muito obrigado e estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. E você, telespectador, você gostou do programa? É um programa maravilhoso. Se você tem a sua dúvida, a sua colocação, vamos disponibilizar aqui o nosso WhatsApp, aqui na tela de vocês, para vocês poderem interagir com a gente, sobre a questão do Conselho Tutelar e também programando já o próximo temática do programa Dinâmico Direito, que nós sempre privilegiamos assuntos que tocam a sociedade, na qual são sensíveis e possa sim trazer um retorno positivo para todos vocês. A temática é muito pertinente, nós abraçamos aqui pontos importantíssimos, desmistificamos a figura do Conselho Tutelar, que para alguns protege o menor infrator, e não é bem assim. Protege a criança, protege o adolescente, tenta visar que essa criança tenha um futuro melhor. Esses são os canais que a sociedade tem, que a legislação,
o Estatuto da Criança foi um avanço maravilhoso que trouxe assim também os conselhos tutelares com uma atuação belíssima, pessoas competentíssimas à frente deles, pessoas preparadas, como eu falei, com toda uma equipe, com todo um arcabouço que dá guarita a esse empreendimento, à criança e ao adolescente, os menores, reforçando aqui, tem que desenvolver, tem que estar a sua formação e esses meios, esses canais, esses órgãos, reforçando aqui o agradecimento também, vamos também trazer o promotor da infância, tem todo um arcabouço, o próprio judiciário, pessoas sensíveis a essa temática. Então, nesse sentido, só tenho que agradecer mais uma vez, sempre agradecer a presença do digníssimo aqui Arnon Dutra, nosso colega, nosso amigo, que está à frente da 33ª zona, o Conselho Tutelar respectivo dessa zona. Muito obrigado e você, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.